Ok. Boa noite. Hoje teremos um bate-papo muito interessante sobre o modernismo em Solano Trindade. E para fazer essa condução, chamo o poeta Marcos Fabrício. Boa noite. Eu ofereço essa aula, oferenda, para todas e todos aqui presentes, de alguma forma. E eu sei que todas as formas que potencializam o nosso existir têm como um dos princípios básicos a comunicação. Que bom que nós temos aqui a oportunidade de tornar comum o que a gente conhece sobre Solano Trindade. Falar de Solano Trindade é falar de um multiartista que transitou em várias zonas da criatividade, no teatro, na cultura popular, na afroespiritualidade, um intelectual de grandes atitudes, um ativista, um militante, alguém que com certeza melhorou e muito o nosso espírito comunitário de fazer política e de fazer poética. Solano Trindade é aquele tipo de artista que não fez divisão entre vida e obra. Para ele, não só a fatura estética era importante para o desenvolvimento do belo, mas ele acreditava também que a gente precisava caminhar em termos éticos, na busca do bem, na busca do justo. Logo, o seu trabalho tem um compromisso bastante acentuado com a liberdade, uma liberdade entendida como a liberdade dos povos, em evidência a autonomia do povo preto e, por que não, e por extensão, do povo brasileiro, nas suas diferentes formas de expressão e origem. Já era um escritor que trabalhava com a pauta da diversidade e da expressão da alteridade, num momento de mundo que ainda estava muito dividido e rachado em polarizações extremas, como essa que nós ainda estamos enfrentando a partir das ondas neofascistas, infelizmente. Agora, a arte de Solano Trindade nos dá um escudo suficiente para nos proteger destes abusos que, evidentemente, afetam o que, há um bom tempo, chamamos de direitos humanos.
Falar também de Solano Trindade é falar do combate ao racismo e, consequentemente, do respeito entre as raças e as etnias. Portanto, transitar na obra deste autor de excelência é também tomar combustível do melhor debate e das melhores ações sobre o que entendemos por igualdade e equidade. Bem, a gente pode aqui escolher diversos ângulos para abordar a vida e a obra de Solano Trindade, uma vez que se trata de um brasileiro complexo. E essa complexidade é bem-vinda, pois mostra uma faceta de um Brasil nada simplório e bastante polivalente. Os seus 4 livros, aqueles que Solano escreveu em vida, como costumamos falar, temos Poemas Negros, de 1936, Poemas de uma Vida Simples, de 1944, 6 Tempos de Poesia, de 1960, Cantares ao Meu Povo, de 1961. Pós-mortem, nós podemos destacar o livro organizado pela família de Solano Trindade, chamado O Poeta do Povo, de 1999. Este livro, pessoal, eu destaco porque ele tem uma coletânea dos livros anteriores e tem também poemas que até então não foram publicados pelo Solano Trindade. Então, tem essa curiosidade. Além de ter sido uma antologia feita pela família Trindade, tem essa questão muito significativa de haver neste livro poemas até então não publicados ou poemas até então inéditos. Outro livro também importante, que também tenta dar conta da obra completa do Solano Trindade, chama-se Canto Negro, de 2006. Ok? Então, nós temos aí o levantamento bibliográfico de Solano Trindade a partir das suas obras autorais. Eu gostaria agora de destacar alguns poemas do Solano e, a partir disso, tentar aqui contribuir com alguns comentários a respeito. O poema que mais fez sucesso, eu vou utilizar esse termo, porque é um termo muito caro à música, é muito caro ao que pode ser dito como projeção massificada, né? Uma projeção que ganhou uma série de públicos na obra do Solano Trindade, foi Tem Gente com Fome, que, além de originalmente se realizar como poesia, o poema teve a interpretação musical do grupo Secos e Molhados. Essa primeira gravação ela foi censurada pela ditadura militar, mas depois nem Mato Grosso teve condições de cantá-la e gravá-la no final dos anos 70, onde já havia um certo abrandamento das imposições do regime. A gente sabe ainda que até hoje a gente luta
contra esses atrasos autoritários. Mas o NEM Mato Grosso conseguiu trazer à tona, interpretando e trazendo voz ao que já tinha muita voz com Solano Trindade. Eu vou ler aqui algumas partes que Tem Gente com Fome, lembrando algo muito significativo, tá, gente? E que já faz aqui uma ideia de como Solano Trindade já tinha um trânsito muito fecundo com o movimento modernista, porque esta música ela vai dialogar parodicamente com um poema do Manuel Bandeira chamado Café com Pão. Enquanto Manuel Bandeira, né, aproveita a expressão café com pão e a coloca a partir da sonoridade de um trem, então o poema é lido café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Essa questão rítmica e cadenciada, conforme o desenvolvimento tecnológico da época, vamos lembrar que o trem, né, se colocou o Brasil como potência mundial e ferroviária no século XIX. É só a gente lembrar do que representa, nesse cenário, o transporte de bens materiais e imateriais em Minas Gerais, por exemplo, o papel empresarial de Barão de Mauá, são situações para a gente poder trazer aqui no circuito essa questão do trem como transporte de bens e de pessoas. E o Brasil, inicialmente, invertiu nessa cartada e depois acabou sendo estimulado pela frente rodoviária, deixando de lado o que os trens proporcionam. É lógico que a gente tem ainda a cultura do trem nos transportes, principalmente das grandes metrópoles, pensando, né, no metrô, por exemplo. Mas é instigante pensar que o café com pão que Manuel Bandeira está mostrando, né, o que significa o desenvolvimento de um país a partir das ferrovias, a partir da cultura cafeeira e a partir do pão enquanto alimento, né? Essas circunstâncias vão, evidentemente, dando ao Brasil um caminho de desenvolvimento que, para o Manuel Bandeira, evidentemente, é marcado como uma necessidade alimentar básica, ou seja, o trabalhador, o estudante, o brasileiro inicia a sua prece vital tomando café e comendo pão. Essa deveria ser a realidade de todos os brasileiros. E o Solano Trindade vai justamente dizer: opa, nós temos aí uma lacuna gravíssima que impede que café com pão seja, de fato, o ritmo nacional no seu todo. E aí Solano Trindade vai dizer: tem gente com fome, me dá de comer. Tem gente com fome, me dá de comer. Ele traz um outro ritmo, aquele desenvolvimento que o Manuel Bandeira dizia, a partir do trem ser vital, continuará sendo vital, mas, infelizmente, não é comum. E aí, o Solano Trindade vai cobrar essa dívida do poder brasileiro com a sua população, ou seja, o problema da fome.
Problema da Fome, que vai tocar Solano Trindade, que vai tocar Gilberto Freire, Sobrados e Mucanos, que vai tocar Josué de Castro em Geografia da Fome. Repare que vai tocar João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. Repare uma pleiade de pernambucanos, de nordestinos que estão justamente fazendo poemas, que eu chamo poemas de reclame, porque realmente estão reclamando, reivindicando, questionando. Então, repare que aquele trem, até então, ícone de desenvolvimento na obra do Manuel Bandeira, em Café com Pão, Solano Trindade vai chamar de trem sujo da Leopoldina. E aí nós podemos pensar, de que sujeira Solano Trindade está falando? Com certeza não são dos usuários do trem. É essa sujeira que significa um Brasil afetado em um desenvolvimento desigual, em que grande parte da sua população vive diferentes fomes. A fome de pão e a fome de beleza. A fome de corpo e a fome de espírito. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Então, vejamos que o próprio Solano está trazendo ali uma situação muito grave, que é, diante do enfrentamento dos nossos problemas, o poder se mostra autoritário e vai justamente tentar ali calar o que nós devemos radicalmente tratar, ou seja, o freio de ar, né? Todo autoritário manda o trem calar, né? E o trem aí, né, são justamente o quê? Todas essas pessoas, todos os usuários do trem que precisa, não é mesmo? Ir trabalhar tomando o seu café primeiramente, coisa que nem sempre acontece. E muitas vezes, quando acontece, é atropelado café, pão, trabalho, desemprego. Essa sujeira que impede que o Brasil seja passado a limpo, nesse sentido que nós estamos falando aqui. Qual é o desenvolvimento que nós desejamos para o nosso país? Que tipo de democracia nós estamos, de fato, concretizando? Então, só esse diálogo entre Café com Pão, de Manuel Bandeira, e Tem Gente com Fome, de Solano Trindade, mostra uma sociedade dividida
entre aqueles que têm café com pão e aqueles que têm fome. E essa divisão é uma divisão absurda, inaceitável. Essa pauta o Solano Trindade já colocava diante de nós. E isso já coloca Solano Trindade no papel de grande político, aquele que trabalha com a arte enquanto ferramenta de consciência social. É uma linha de ativismo artístico. E isso é um traço muito forte do modernismo brasileiro, né? O modernismo social. E o Solano Trindade foi um dos grandes nomes deste tipo de composição literária, né? Isso é importante a gente imaginar. Pessoal, por favor, é um bate-papo, é uma oferenda, se havendo aí necessidade de entrar na roda, por favor, ela é toda nossa, tá, gente? Estou colocando aqui alguns ingredientes. Então, nós temos o Solano social, nós temos também o Solano étnico-racial, que vai, inclusive, trazer para a nossa história um orgulho da nossa ancestralidade. Aliás, eu li uma frase de um queridíssimo de luta, o pensador indígena Ailton Krenak, que eu achei ótimo. O futuro é ancestral. Solano Trindade faz parte dessa linha de pensamento espaço-temporal, que não tem nada a ver com a linha progressista linear, que muitas das vezes acha o passado atrasado, o presente insuficiente, e tudo se encontra no futuro. Olha a composição de história, a historicidade que o Solano Trindade nos traz, ou, para utilizar um termo marxista de bom gosto, a consciência histórica motivada por Solano Trindade para que o Brasil não experimente o que também falaria Marx, do mal da alienação. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Então, olha como é significativo, né? Primeiro, eu acho algo primordial no Solano. O Solano foi aquele tipo de artista que optou explicitamente pela autodeclaração negra como um elemento primordial da sua arte poética e política. Então, é um indicador, ao mesmo tempo, estético, ético e político, ser negro, apresentar-se como negro e construir um projeto literário
em que essa condição é favorável. Tem até um termo, pessoal, no direito, estou trazendo aqui como uma curiosidade, não sei se necessariamente deveríamos flertar com o conceito, mas ele nasceu de reivindicações como a do Solano Trindade, que quando o nascedouro das ações afirmativas nos Estados Unidos, a partir da luta dos direitos civis, nos anos 60, do século XX, começou-se a perceber que, pela primeira vez, o discriminado recebia um tratamento positivo pela sua discriminação. Ou seja, os operadores do direito, naquela época, começaram a dizer: não basta tratar todos iguais perante a lei, porque isso é um tratamento da igualdade formal. A igualdade substantiva é aquela que você trata todos iguais perante a lei, com prioridade aos mais vulnerabilizados. E isso acabou se tornando o princípio da discriminação positiva. Ou seja, a partir desse suporte, ser negro, por exemplo, para a comunidade negra, que já é uma virtude, passa a ser reconhecido como uma virtude pelo Estado Democrático de Direito. O que, evidentemente, vai nos empenhar para que não façamos o que foi feito historicamente, uma discriminação negativa, ou seja, atacar o outro pelo fato daquele outro ser outro, e não eu. Isso é muito significativo na história da sociabilidade moderna e do que nós entendemos como respeito, como alteridade. Então, sou negro é ali uma postura de identidade a partir de mim e de identificação a partir da comunidade que eu me reconheço. Ou seja, desenvolve-se ali um sentimento de pertencimento e de comunidade. E esta comunidade, o Solano Trindade vai contar a história dela. Né? O que significa o Sol de África? Repare, né, que até então a gente aprendeu que a evidência de luz ela era pelo iluminismo, ela pela Europa. Não vamos esquecer da alegoria de Platão pelos gregos, que também enaltece a luz como possibilidade de esclarecimento, o que Kant também vai colocar como ícone do esclarecimento à luz. E todo aquele tratamento de uma África, de uma noite meramente festiva, segundo a visão eurocêntrica, colonizadora, Solano fala de uma África do Sol. Então, uma África de muita luz, e aí é fundamental a gente pensar, antes da Grécia, o que foi, por exemplo, o Egito, país, lembremos, africano. Então, essa luz do trabalho, essa luz da energia produtiva, Solano Trindade reivindica e mostra. Isso é muito africano, isso é muito nosso. Ou seja, não é só de uma cidadania lúdica que o Solano Trindade está reivindicando a nós negros, conhecido pela musicalidade,
conhecido pela festa, mas também conhecido pelo trabalho, também conhecido pela produção, pelo empenho, pela inteligência, pela razão. Somos um povo ilustrado, sim. E olha que interessante, ele traz os elementos musicais para dentro dessa roda do conhecimento. Além de reconhecer como elementos de diversão, ele também percebe esses atributos como atributos de uma tecnologia cultural avançadíssima, civilizatória, cultural. O batismo dos tambores, os atabaques, gonguês e agogôs. A referência de onde partimos para a composição do Brasil vem de Luanda, vem de Angola. Então, isso traz, pelo menos, outras passagens de origem, além do martelo lusitano sobre nossas cabeças. E é possível também, né? E olha que situação, né? O liberalismo europeu como produto da escravidão em África, nas Américas. Mercadoria de baixo preço. Isso é sublinhado justamente aí sobre o que significa a monocultura da cana-de-açúcar como uma empresa do branco colonizador. E isso Solano Trindade está aqui trazendo que, mesmo diante de toda essa linha de sofrimento cruel, de toda essa barbaridade, no sentido desumano do termo, foi fundado o primeiro maracatu. Ou seja, mesmo diante do total sofrimento, houve gozo de elevação musical. E toda uma cultura artística que não fica nada a dever aos circuitos primeiro-mundistas. A cultura clássica, por exemplo. Aqui está se falando também de uma cultura de bastante elevação criativa, a criação do maracatu. E de uma população que briga, que combate, que luta, que não é passiva, mesmo sofrendo o mais alto castigo. As terras de Zumbi, uma demarcação de luta, não é isso? A capoeira e a faca. E aí é muito interessante, né? Porque a capoeira ela é uma manifestação ao mesmo tempo de luta e de dança. Portanto, nós temos o que eu chamo aí de sabedoria de encruzilhada. Ou seja, ao mesmo tempo, nós agimos no meio dessas referências, que são tratadas, às vezes, de maneira muito separada. Nós estamos falando de uma modalidade de espírito esportivo em que o corpo se expressa como luta e como dança, como celebração e como ritual. E como, evidentemente, né, um trânsito entre as entidades, as espiritualidades, os orixás. Não à toa, eu estava lendo aqui um artigo
muito interessante, falando que Solano Trindade pode ser lido como um Olorum Eke. E aí eu fui buscar as referências de Ney Lopes a respeito. Olorum Eke significa criação em transe. Ou seja, né, essa possibilidade, sim, da poiesis, né, ser também lida a partir da negritude como um referencial de criatividade em transe, ou seja, uma capacidade também mediúnica de construção de mundo. E isso é muito significativo para a gente pensar o nosso compêndio artístico como um todo. Falar de Solano Trindade também, e aqui eu quero trazer outro componente que tem a ver com o diálogo entre a cultura popular e o que nós falamos, né? Da vanguarda popular, da vanguarda afro-brasileira, com a vanguarda, né, europeia, uma vez que o nosso farol de identidade se mira muito para lá, né? E repare o que Solano Trindade poetiza. Eu canto aos palmares sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões, porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente se tem olhos e não vê? Então, nós temos aí também toda uma luta, toda essa poesia de reclame, em que o Solano Trindade vai dizer, né, que a referência civilizatória do nosso povo pode muito bem ser reconhecida em Palmares, e que ali nós temos, sim, uma propriedade muito interessante para nos ler enquanto povo autônomo e, como diz Paulo Freire, como prática da liberdade, e, como diz Bell Hooks, ensinando a transgredir, que é uma capacidade muito forte do nosso povo brasileiro, com destaque para os negros. Me permita aqui uma última conversa, para a gente continuar na roda, ouvindo os meus amigos aí. Muito me honra estar aqui com vocês, estar com Solano Trindade, sentindo o que ele tem a nos dizer, né? A partir da referência quilombola, né? A partir daquilo que Abdias do Nascimento chamou de quilombismo, né? Essa perspectiva de ver o Brasil para além da dicotomia Casagrande-Senzala, foi aquela que o Gilberto Freire acabou nos consagrando, mas interessante ver que o próprio Solano Trindade, que conviveu com Gilberto Freire, inclusive o primeiro congresso afro-brasileiro no nosso país foi em Recife, e teve a coorganização do Gilberto Freire e do Solano Trindade, né? E como o Solano Trindade vai dizer, inclusive, uma coisa muito interessante, que ele admirava muito o papo com os intelectuais, com os acadêmicos, mas que ele continuaria com uma poesia de construção popular e de fala com o povo. Então, ele também demarcava ali, mesmo no diálogo com o diferente,
ele mantinha o propósito dele e ele conversava com todas as vertentes. Então, eu acho que essa experiência de brasilidade a gente não pode perder. Ou seja, é possível a gente caminhar, né, com as nossas, com o nosso sistema de confiança e de crença, sem, evidentemente, tapar os ouvidos para os outros sistemas de confiança e de crença que acontecem ao nosso redor. Eu acho que o grande problema é a gente saber não ser tolerante com as coisas intoleráveis. Esse é o debate que eu acho mais fino do ensaio sobre a tolerância como uma prática individual e coletiva. A gente identificar aquilo que não pode ser tolerado, como o fascismo não pode ser tolerado, como o racismo não pode ser tolerado, né? Então, eu acho que isso é importante que se diga. E, concluindo, eu gostaria de contar o navio negreiro na versão de Solano Trindade. E olha como é que faz a diferença o fato dos tumbeiros contados por essa grande pessoa e poeta. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar, lá vem o navio negreiro. Vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana, lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Né? Isso eu acho, né, fantástico. Olha como é que, né, a transformação que a gente experimenta, não é, ao perceber, né, uma civilização que veio para o Brasil forçada pelo navio negreiro, forçada pelo liberalismo europeu, pelo mercantilismo, pela primeira etapa do desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, olha como é que é importante a gente perceber isso, né? Toda a contribuição de diversas comunidades negras para o desenvolvimento do mundo. Como dizer que esse povo é necessariamente atrasado, se com a sua força de trabalho, cheinho de poesia, cheinho de inteligência, com a sua carga, com a sua energia, com a sua disposição, nas piores situações já projetadas de um humano para outro humano. E a gente tem a condição de ouvir Solano Trindade dizer que esse navio traz inteligência, é resistência, é poesia. Ou seja, toda aquela percepção do negro como não humano, não sujeito, não cidadão, destituído de alma, um bem semovente. Tudo isso que foi evidentemente despejado sobre nós, nunca nos compreendeu e nunca nos compreenderá. Diante de Solano Trindade, a gente consegue nos perceber com uma consciência negra, com uma consciência que, de fato, se faz importante para entender uma brasilidade que queira, de fato, abolir a escravidão e instituir a cidadania. Grato, pessoal,
pela escuta de todos vocês. Eu estou aqui à disposição para a gente continuar conversando sobre Solano Trindade. Marcos, gratidão imensa aí por sua fala. Já estou entrando aqui, Jorge. Desculpa não permitir você nem me anunciar aqui, mas é porque eu não estou achando a mãozinha aqui do quero participar. Mas eu quero dizer, Marcos Fabrício, que é muito gostoso e maravilhoso te ouvir. E eu ia justamente evocar o navio negreiro, mas sabiamente você trouxe justamente aí para finalizar a sua fala um texto do Solano que eu acho assim formidável, tanto para se pensar essa questão do moderno no autor, né, nesse processo que ele faz da paródia em cima do texto de Castro Alves, né, aí estaria vinculando o seu modernismo e trazendo uma reflexão social e crítica que nos permite pensar a autoria preta, a autoria afro-brasileira, né? Porque esse navio do Solano é um navio que vai trazer cheinho de poesia. Nossa, isso é fantástico, de inteligência. Vai apontar para a questão da intelectualidade negra, que historicamente no país se invisibiliza, né? E na literatura isso é feito de uma maneira cruel, né? A gente que é do curso de letras conhece os principais manuais da área de letras, e o Solano, às vezes, ele não é nem citado nesses manuais, e quando é citado, de maneira assim, muito breve, subaproveitado. Então, é um autor que consegue fazer toda uma leitura histórica, né, desse processo devedor, né, que nós somos, né, da cultura afro-brasileira, e sinalizando para essa questão da autoria, da importância da gente olhar para essa autoria afro-brasileira, né? Então, não é à toa que tem a expressão lá, né? Lá vem o navio negreiro, então ele convoca, olhe, né? Vamos, minha gente, olhar. Isso é muito forte. Vamos, minha gente, olhar. E nós somos muito devedores desse olhar, né? Então, essa fala dele é muito forte. Precisamos muito olhar, né? E aí, ontem eu até mencionei de novo a lei, né? 10.630, a lei 11.000, eu esqueci o nome dela, que vai instituir a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né? Isso é tão absurdo, porque deveria ser uma nossa normalidade, porque estudar seria um debruçar sobre o nosso processo identitário, né? E nós não estamos olhando para esse navio, né? E depois você tem lá o outro, queria evocar um outro texto, só um trecho aqui, né? Que é muito atual, e isso dói na gente visceralmente, porque essa percepção do Solano sobre como que o negro é tratado no nosso país, essa dor, né, que aparece no texto dele, é uma dor que a gente sente também, né, quando a gente lê o texto. Lixaram um homem entre os arranha-céus. Lembra o jornal. Continuamos lendo coisas dessa natureza. Ele continua. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor de sua vida. Dolorido isso. Então, veja que a atualidade desse texto, e eu lamento muito que o Solano é pouco estudado, né, na academia, ainda nos diversos meios sociais. A gente tem que trazer o Solano mais para perto da gente, para a gente conseguir refletir o que somos, né, ter esse direcionamento do que somos. Então, um salve aí a Solano Trindade, nesse período aí que a gente está comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, eu achei muito importante trazê-lo aqui para essa discussão, nesse momento do centenário da Semana de Arte Moderna, né, onde que a gente discute a questão do modernismo. Historicamente, é o escritor que está lá apagado, mas a gente tem esse compromisso enquanto intelectual, enquanto escritor, enquanto poeta, enquanto cidadão. Grato, Marli. Marli, o poema que você acabou de ler
do Solano Trindade tem como título Civilização Branca. Então, assim, quando eu falei para vocês da discriminação positiva e da discriminação negativa, vocês entenderam? Quer dizer, aí você tem a discriminação negativa, ou seja, foi o fato da cor da pele que decidiu o linchamento contado pelo Solano Trindade no mundo ficcional e o linchamento que a gente acabou de ver no Rio de Janeiro. É real, gente. Então, é importante que a gente perceba o que significa uma violência cometida sobre alguém pela cor que ele tem. E esse ser um motivo, sim, de uma discriminação que pode levar até à tortura psicológica, física, à morte, ao assassinato, como a gente viu em vários casos na nossa história. O que eu quis chamar a atenção de uma discriminação positiva, que, na verdade, é uma afirmação da nossa negritude, né? Por um caminho de cidadania bastante significativo, por um caminho de democracia, é o que o Solano vai dizer, inclusive, ao olhar o navio negreiro, é justamente olhar de frente essa condição, enfrentar esse tumbeiro, sabendo o que está sendo ali trazido, o que está sendo, de fato, o Brasil formado. Um dos países que, por último, findou a escravidão. Então, se a gente deixar de olhar para o problema, a gente vai continuar mesmo tratando o negro com inferioridade, vamos continuar mesmo sendo racistas, vamos continuar matando negros e negras, vamos continuar ouvindo Elza Soares dizendo em todas as suas canções o que significa uma carne depreciada, sendo a negra. Por que esse tipo de mensagem que a Elza passou seus 90 anos cantando e contando? Isso é importante que a gente diga o porquê que há sim a necessidade. E aí, Marli, eu entendo quando você diz, né, por que a obrigatoriedade da lei. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se não tiver a lei, é pior, amiga. Tá? Isso é uma coisa muito necessária que se eu coloque. não estou questionando a lei, não. Eu estou questionando o absurdo precisar fazer uma lei quando deveria ser uma normalidade, né? Sim, sim. Eu vejo com muita atenção o que você está dizendo. Eu estou tentando trazer a lei para o nosso lado, como um instrumento de defesa e de combate ao indefensável. São as atitudes que a gente está vendo aí de depreciação histórica do negro no Brasil. Isso é inaceitável. É preciso medida de proteção, sim, e, dentre as medidas de proteção, de respeito, etc., as medidas de proteção legal, por exemplo. Assim como nós temos, né, numa outra frente, o que o Solano fez no teatro, né? É muito interessante, né? Os próprios mecanismos em Pernambuco, quando lá, evidentemente, ele desenvolve todo um movimento já do teatro, quando ele participa junto com a Abdias do Nascimento, né? O que vai significar a Frente Negra Brasileira, o teatro do experimental do negro. Quer dizer, olha que interessante, né? Nós temos uma linha branca do teatro que é maravilhosa, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, entendeu? Mas nós temos uma linha preta do teatro brasileiro que não tem a mesma atenção. O Abdias do Nascimento, que foi, inclusive, negado para interpretar o Anjo Negro do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues teve que pedir desculpa, porque, à época, a pressão era tão grande que ele teve que trocar de ator.
E quem deixou o Nelson Rodrigues com a consciência tranquila foi o próprio Abdias do Nascimento dizendo: Nelson, não deixe de estrear a sua peça por causa desse episódio racismo à minha pessoa. E o Nelson Rodrigues teve a tranquilidade de lançar o Anjo Negro, porque o papel era do Abdias do Nascimento. Então, isso são histórias que são importantes serem contadas. Contadas e recontadas, para a gente não precisar pintar o Enésimo Branco de negro para representar a gente em novela, em teatro. Isso é absurdo. Isso é um absurdo completo. Então, é desse movimento que está sendo importante a gente tocar. Eu concordo com você, Mali. Eu acho que é aquela questão, ao mesmo tempo que a lei ela vem como uma medida, sim, de combate, sim, de censura. A gente sabe muito bem que a primeira instrução se dá com educação. Quando ela chega no direito, é um apelo. A gente está apelando para o direito. Mas a causa ideal é pela educação. Isso aí, eu estou contigo, não abro. O que a gente conseguir, por exemplo, o que a gente conseguir sensibilizar a população brasileira via textos do Solano Trindade é o caminho perfeito. É o grande caminho. Agora, eu acho que a gente está numa realidade que precisa de outros acessos, para que também haja situações, sim, sabe, de combate ao inaceitável. E aí existe a contribuição do direito nesse aspecto, entendeu? Como é que é? É uma contribuição do direito, importantíssima, sim. E eu acho até que, por exemplo, né, a gente teve... eu vejo, por exemplo, na luta pragmática nas escolas. Você também vive isso. Quando a situação começa a boicotar o processo, a gente vai lá e traz a lei. Entendeu? Como é que é? A gente vai lá e traz a lei. E a lei nos dá, né, o encalço para poder fazer a caminhada que a gente sempre fez. Entendeu? E que, evidentemente, esses processos que a gente está fazendo aqui são ações de consciência negra. São ações afirmativas. O processo hoje que nós estamos aqui realizando é uma ação afirmativa. E uma ação afirmativa da negritude e da diversidade. Inclusive, para você ter uma ideia, por favor, pessoal, porque o assunto é maravilhoso. Vocês terem uma ideia da consciência humanista e humanitária do Solano Trindade, olha o poema que ele escreve chamado Toque de Reunir. Vinde, irmãos macumbeiros, espíritas, católicos, ateus, vinde todos os brasileiros, vinde todos os brasileiros, para a grande reunião, para combater a fome que mata a nossa nação. Vinde, irmãos sambistas, da favela, da Mangueira, do Salgueiro, Estação de Sá, para a grande reunião, combater o analfabetismo que mata a nação. Vinde poetas, pintores, engenheiros, escritores, negociantes e médicos, para a grande reunião, combater o fascismo que mata a nação. Tá? Esse texto é de 1961. Está no livro Cantares ao Meu Povo. Agora, poxa, acusar quem combate o racismo de extremista, de fundamentalista, justamente aquele que aponta o problema e convoca e se convoca na totalidade do povo brasileiro, combater os 3 grandes problemas: a fome, o analfabetismo e o fascismo. Não são os nossos problemas de momento? São os nossos problemas de momento. E o Solano Trindade, nos anos 70, como a gente diz na gíria, cantando a pedra sobre o que está nos afetando, sobre o que nos impede, como a Marli disse com muita categoria,
olhar de frente o navio negreiro, como o Solano disse, por exemplo. Ou no outro poema, que eu acho maravilhoso também, que é o poema chamado Gravata Colorida. É um poema maravilhoso do Solano, em que ele vai dizer simplesmente que, quando o povo dele tiver pão e tiver livro, quando o amigo dele, quando o vizinho dele, quando o filho dele gozar das benesses do pão e do livro, aí sim ele vai se dar o direito de colocar uma gravata, e uma gravata colorida para essas pessoas que gostam de gente engravatada. Quem é a gente engravatada, gente? Os donos do poder, poxa. E a gravata que ele escolhe não é uma gravata qualquer, é uma gravata colorida. O que nós temos aí, gente, no Brasil? O que o Solano está chamando a atenção aí? Para a nossa fundação multicolor, multiétnica, multirracial. Então, repare como é que o Solano ele consegue fazer o trânsito entre o orgulho específico da negritude e a valorização autêntica da diversidade. São dois movimentos compatíveis, elegantes da parte de Solano. Um exemplo, sabe? Um exemplo que ele vem mostrando aí de uma brasilidade que parte da negritude do seu empenho construtor e vai até a diversidade de todos os componentes, de todas as contribuições que formam o povo brasileiro. Então, eu acho assim, extremamente interessante pensar o Solano nesse propósito. Inclusive, Marli, eu quero aqui, que eu acho que é um dever do intelectual, né, é apresentar fontes de pesquisa maravilhosas sobre o Solano Trindade. Eu gostaria aqui de citar algumas, pessoal. Este daqui, eu acabei imprimindo, é um texto do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Eduardo de Assis Duarte, que coordena um grupo interessantíssimo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, o site brilhante chamado Literafro, né? De literatura afro-brasileira, né? Literafro é um site que está situado na Faculdade de Letras da UFMG, assim como o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, um grupo que eu participo e tenho o maior orgulho de fazer parte, e o professor Eduardo escreveu um texto maravilhoso chamado Solano Trindade Presente. Né? Então, aqui a gente sente a força de Marielle Franco, não sente? Está aí. Lógico que a gente sente, está aí. Solano Trindade Presente, texto do Eduardo de Assis Duarte. Um outro texto maravilhoso da Daniela Guedes, um pequeno ensaio chamado Solano Trindade, o poeta do povo e do negro, né? Da pesquisadora Daniela Guedes. Um ensaio magnífico da professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, Florentina Souza, Solano Trindade e a produção literária afro-brasileira, né? Professora Florentina Souza também, uma intelectual respeitadíssima, né? Nós temos também aqui outro trabalho da professora Florentina Souza, intelectual negro e mediações culturais, Solano Trindade. Então, assim, eu trouxe aqui, evidentemente, um recorte que aparentemente é pequeno, mas é bastante representativo no seu conteúdo, né?
e nos dá a oportunidade de conhecer mais a respeito desse grande brasileiro que foi e que continua sendo Solano Trindade, né?